139, onde iremos basear a meditação nesta noite. Salmo de número 139. Salmo de Davi, onde assim está registrada a palavra do Senhor. Ó Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta, puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que possa atingir. Para onde mirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer nas profundezas a minha cama, tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão direita me guiará, e a tua destra me susterá. Se eu disser, as trevas me encobrirão, e a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas serão escuras para ti. A noite resplandece como o dia, pois as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois criastes o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, quando fui entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe. Todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos, quando nenhum deles havia ainda. Quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão vasta é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Você pode dizer amém? Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Quem conhece esse hino? Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração deseja ouvir tua voz. Fala comigo agora. Fala comigo agora. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora. Fala comigo agora. Fala comigo agora. Fala comigo
agora, Senhor, fala comigo agora. Você crê que Deus vai falar conosco aqui nessa noite? Glória a Deus. Davi era um homem que tinha uma íntima comunhão com Deus, não é? E apesar de ele assumir uma função que lhe demandava muito tempo, ele nunca se excusou de ter um relacionamento de intimidade e profundidade com o Senhor, não é? Não é por acaso que ele disse: para mim mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 dias lá fora ou em outro lugar. Davi amava a presença de Deus. Davi dava o devido valor ao relacionamento com o Senhor. E esse fato fez com que ele conhecesse a Deus de perto, porque Deus está ao alcance do homem. Muitas vezes não conhecemos o caráter de Deus, a bondade de Deus, é porque nós não o buscamos, não é? É porque nós negligenciamos um relacionamento com o Senhor. Mas Davi levou muito a sério esta questão. E ele conheceu a Deus de fato, não é? Isso deu propriedade para ele descrever, para ele dissertar sobre o Senhor. E é isso que ele faz no Salmo de número 139. Davi vai nos ensinar sobre 3 atributos de Deus, não é? 3 atributos incomunicáveis do Senhor, porque existem atributos comunicáveis de Deus, como, por exemplo, a santidade. É um atributo de Deus, mas que também é alcançável ao homem. A palavra de Deus registra que Deus é santo, mas também diz, assim como Deus é santo, seja o homem também santo, não é? Assim como eu sou santo, seja santo também está descrito lá na primeira carta do apóstolo Pedro, não é? Então é um atributo que nós também podemos e devemos alcançá-lo. Porém, existem atributos que são só do Senhor. São os atributos incomunicáveis, não é? E neste salmo, Davi vai nos ensinar sobre 3 atributos incomunicáveis de Deus: a onisciência, a onipresença e a onipotência, não é? Triplicione. Este termo triplicione eu aprendi com o pastor Amós Garcia, não é uma pena que ele não está aqui hoje, porque num livro que ele escreveu, e ele me deu o privilégio de ser quem fez o prefácio do livro dele, e neste livro que se chama Do Pó da Terra ao Céu, quem não adquiriu ainda esse livro deve adquirir, porque é um excelente livro. Ele fala sobre esses 3 atributos incomunicáveis de Deus, não é? Triplicione. O primeiro que Davi vai relacionar aqui no seu salmo é a onisciência, não é? Que está no versículo 1 ao 6. Quem puder manter a sua Bíblia aberta para acompanhar aquilo que nós iremos comentar aqui nessa noite. O primeiro versículo diz assim: ó Senhor, tu me sondaste e me conheces. Eu fico bastante impressionado com o interesse de Deus em nós, não é? Porque a gente só vai sondar aquilo que despertou interesse em nós, não é? A gente vai examinar, a gente vai procurar aquilo que nós estamos interessados. E Deus sempre esteve interessado em se relacionar com o homem. Por isso que através da onisciência, ele vai examinar o homem, não é? A Bíblia diz que ele conhece, no versículo que nós acabamos de ler aqui, versículo 2, que ele conhece o nosso assentar,
mas também o nosso levantar. Em todos os detalhes da nossa vida, nada escapa a Deus, não é? Ele sabe das nossas limitações, sabe das nossas falhas. É por isso que quem deseja se relacionar com o Senhor deve ser o mais sincero possível, porque Deus conhece todos os nossos pecados. Deus conhece todas as nossas falhas. E se nós quisermos levar uma vida de apenas religiosidade, uma vida mascarada espiritualmente falando, nós vamos enganar a nós mesmos, vamos enganar aqueles que estão em redor. Às vezes podemos enganar a liderança, porque se Deus revelar para o líder também vai cair a máscara, não é? Mas a Deus nós nunca iremos conseguir enganar, porque Deus nos perscruta. Eu estou utilizando uma prótese, irmãos, que está difícil para falar, mas eu vou ter que acostumar com ela, que tem que ficar 5 meses com ela. Então, os irmãos vão tendo paciência aí comigo. Deus nos perscruta, não é? Ou seja, Deus vai a fundo em nós e conhece aquilo que se passa no nosso interior. Deus sabe a motivação que faz nós virmos ao templo. Deus conhece aquilo que passa na nossa mente enquanto estamos aqui no templo. É por isso que Jesus fala em João capítulo 4 sobre os verdadeiros adoradores. Verdadeiro adorador é aquele que a sua adoração chega lá no céu, porque nem toda adoração consegue romper o céu atmosférico, o céu dos astros e chegar no terceiro céu, onde está o trono da graça. Porque existe adoração que a motivação dela nunca foi exaltar o nome do Senhor, não é? Existe adoração que a pessoa quer reverberar os créditos para si mesmo, mas existem outros que estão em íntima comunhão com Deus e estão glorificando verdadeiramente o nome do Senhor. E estes, a sua adoração é recebida lá no céu. Deus se levanta do trono quando encontra um verdadeiro adorador disposto a lhe adorar. Jesus disse que o Pai procura, veja só, o Pai procura os verdadeiros adoradores, procura examinando os nossos corações, perscrutando a nossa alma, para ver se há em nós um coração puro, um coração devoto, um coração disposto a abandonar este mundo com as suas iniquidades para glorificar o nome do Senhor através da sua vida. Será que temos verdadeiros adoradores aqui nessa noite? Aleluia, o Senhor nos conhece, não é? Eu fiquei nessa tarde pensando na onisciência de Deus e vieram alguns textos à minha mente. Vou pedir para o pastor Luiz me ajudar, igual ele me ajudou na terça-feira passada, se puder fazer a leitura de alguns textos bíblicos. O primeiro está lá em Lucas, capítulo 5, versículos 21 a 24. Lucas, capítulo 5, versículos 21 a 24, aonde fala da cura do paralítico de Cafarnaum. Pode ler. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhe: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer aos teus pecados, te são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse-lhe ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Quando Jesus declara àquele homem que os seus pecados estavam perdoados, eles começaram a arrazoar em seus corações, ou seja, eles não falaram. Ninguém verbalizou nenhuma palavra. Mas em seu coração eles reprovaram Cristo.
dizendo: quem é este homem para dizer que os pecados dele estão perdoados? Não é? Aí Jesus Cristo, que conhece os nossos pensamentos, ele confronta eles naquele momento, dizendo: por que arrazoais em vossos corações? Não é? Dizendo: quem é este para perdoar pecados? Olha, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, a ti te digo, paralítico, levanta, toma tua cama e anda. Veja a onisciência do Senhor Jesus Cristo. Ele vai lá no fundo do nosso coração e sabe a intenção dos nossos pensamentos. Nada escapa ao controle divino. Nada escapa ao controle e à onisciência do Senhor nosso Deus, não é? Jesus Cristo, mesmo humanizado, era 100% Deus, e os atributos continuavam consigo. É por isso que, através da onisciência, ele perscrutou a mente daqueles homens, não é? Ele identificou o que eles estavam pensando e trouxe à tona, confrontou. É por isso que muitas vezes a gente vem ao templo, não é? E parece que o pregador está analisando o nosso coração. Parece que está passando uma tela diante dele, colocando os nossos pensamentos, os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos questionamentos, não é? Muitas vezes já aconteceu isso comigo. Parece que o pregador estava pregando só para mim aquela palavra. É porque ele é um canal de Deus, e Deus está revelando na mente dele o que se passou na minha mente, o que se passou na minha vida, que ninguém mais sabia, mas Deus sabe, e Ele cuida de cada um de nós. É por isso que Ele usa ainda os seus profetas, os seus servos, os seus pregadores, e nos traz a palavra revelada, que o pregador nunca soube daquilo que passou na nossa vida, mas o Deus que está na vida dele sabe de todas as coisas. Aleluia! Vale a pena servir a esse Deus, porque não há limite para o Senhor. Veja o que Davi diz no versículo de número 5. Tu me cercastes em volta, puseste sobre mim a tua mão. Ou seja, Davi está declarando: eu não tenho para onde ir, não é? Porque o Senhor colocou sobre mim a tua mão, e o Senhor sabe de tudo que ocorre na minha vida. O Senhor me cercou, não é? Não existe como fugir do Senhor. Existem pessoas que tentam fugir aqui, não uma fuga física, uma fuga espiritual, não é? Tentam se esconder de Deus, não querem servir ao Senhor, mas Deus está, aleluia, com a sua poderosa mão sobre as nossas vidas. E Ele vai fazer aquilo que lhe apraz. Porque disse o profeta Isaías, do capítulo 49, versículo 13, que operando Deus, quem impedirá? Não é? Então, o nosso Deus não existe limite para Ele. O nosso Deus vai além, muito além daquilo que nós conhecemos. Outro texto que me chama a atenção, pastor Luiz, está lá em Daniel, capítulo 2, versículos 26 a 28, onde Deus vai revelar um mistério na vida de Nabucodonosor. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Volta. Versículos 26, 27 e 28. Aí. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei quer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o pode descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Daniel estava na Babilônia, acabado de chegar na Babilônia, era ainda um jovem. E a Bíblia Sagrada diz que ele foi colocado
entre os sábios, porque Nabucodonosor verificou que ele tinha uma capacidade, não é? Que saltava aos olhos de qualquer pessoa. E quando Nabucodonosor teve um sonho à noite, e aquele sonho perturbou ele, ele procurou os sábios para que dessem a interpretação. O grave problema é que ele tinha esquecido do sonho. Deus fez ele esquecer, porque tinha um propósito naquela situação. Deus queria revelar o seu poder para Nabucodonosor, não é? E revelar que ele estava na vida do jovem Daniel. Aí o rei vai chamar os sábios, os feiticeiros, os adivinhos, vem toda aquela leva de gente, e ele vai contar, não é? Vai perguntar para eles qual era o sonho que ele teve, porque estava lhe perturbando, porém ele não se lembrava. E qual era a devida interpretação. Então eles disseram para ele, olha, isso que o rei requer, nenhum homem na terra pode fazer. Isto é apenas Deus é que pode trazer essa revelação. Nabucodonosor ficou tão enfurecido que mandou matar todos os sábios, adivinhos, os feiticeiros que tinham no seu reino. Quando a notícia chega para Daniel, ele vai ser levado já para ser executado, ele diz, não, pede para o rei ter paciência que eu vou orar a Deus. Porque o Deus que eu sirvo não existe segredo nem mistério para ele. Ele vai dar essa interpretação e esse sonho para o rei. Então Daniel é levado à presença do rei, não é? E o rei diz, olha, ouvi falar que você pode dar essa interpretação, trazer de volta à minha mente o sonho que eu tive. E Daniel vai responder nos versículos que nós lemos ali. Ó, existe um Deus no céu que revela os segredos. E ele vai fazer ao rei Nabucodonosor saber o que há de acontecer no fim dos dias. Então Daniel começa a contar o sonho que o rei teve. Veja o poder do nosso Deus. Um sonho que nem o rei não lembrava mais. Mas o Deus que nós servimos conhece até os nossos sonhos. Aleluia, esse é o Deus que nós servimos, meus irmãos. Não existe limite para a onisciência do Senhor, para o poder de Deus. Daniel revela o sonho, que era o sonho de uma estátua feita de diversos materiais, não é? Seus pés eram de barros, depois vinha para ferro, depois vinha para prata, para bronze, prata, e a cabeça era de ouro, falava sobre os reinados do mundo, sobre os impérios que existiam e aqueles que ainda iriam existir, não é? A cabeça falava do reinado de Nabucodonosor. Depois ia caindo até chegar no Império Romano, quando nos dias do Império Romano, não é uma pedra que veio rolando e de repente bateu nos pés daquela estátua, se desfez ela, e aquela pedra foi crescendo até alcançar todo mundo. Falava do reino do Senhor Jesus Cristo, que seria estabelecido justamente nos dias em que o Império Romano estava sobre a coordenação de grande parte do mundo. Foi que em Belém da Judéia Jesus Cristo nasceu, cumprindo a visão de Nabucodonosor e a interpretação de Daniel, que havia sido relatado muitos anos antes. Outro texto que eu me lembrei, não é? É a unção de Davi. Quando Jessé, ou quando Samuel vai até a casa de Jessé para ungir Davi como rei, então a Bíblia Sagrada diz que o primeiro filho de Jessé que Samuel viu foi Eliabe. E quando ele colocou os olhos em Eliabe, ele se admirou pela sua estatura, pela sua formosura. Ele olhou para o físico, não é, de Eliabe, e disse, está diante de mim o ungido do Senhor. Disse em seu coração. Aí Deus, que sonda o coração de Samuel, ouviu lá do céu e já deu a resposta no coração dele também. Falou, olha Samuel, Deus não vê como vê o homem. Não se atente para a estatura nem para a formosura, porque este não é o meu escolhido. Então, muitas vezes, meus irmãos, nós nos enganamos, porque olhando para a aparência,
nós nos deixamos levar. Olhando para as palavras, nós nos deixamos enganar. Mas existe um Deus que olha para o interior, para o coração. Não é? E nós precisamos buscar de Deus o discernimento para não sermos alvos de engano, para não sermos alvos de trapaça, não é? E Deus, através do Espírito Santo, Ele concede para nós o discernimento. Discernimento de espírito é um dos dons que estão relacionados na Bíblia Sagrada, não é? Quem está trabalhando no reino de Deus precisa ter o discernimento de espírito, não é? Aqui no dia a dia, no administrativo da igreja, chega tanta gente aqui, irmãos. Só quem trabalha aqui que sabe, não é? O pastor Aparecido está há muitos anos aí no plantão. Chega todo tipo de pessoa aqui durante o dia. Só quem está aqui é que sabe, não é? E se a gente não tiver um discernimento do Espírito, muitas vezes a gente é enganado, não é? Então, todos os dias, antes de eu sair de casa, eu dobro meus joelhos e peço, Senhor, me reveste com o dom do discernimento de Espírito, porque eu não posso ser enganado por ninguém, nem por um tipo de espírito, e o Espírito de Deus dá para nós a capacidade para entrarmos lá dentro do coração da pessoa. A pessoa está falando A, nós estamos entendendo B, porque Deus é aquele que dá capacidade para os seus servos, não é? Você crê nisso, pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Mas o tempo não nos espera, irmãos. Vamos então para o segundo atributo que Davi relaciona neste salmo, que é a onipresença do Senhor. Onipresença significa que Deus está em todos os lugares. Versículo 7 até o 12. Para onde mirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer nas profundezas a minha cama, tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Se eu disser, as trevas me encobrirão e a noite será a luz à roda de mim, nem ainda as trevas são escuras para ti. A noite resplandece como o dia, pois as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Não existe lugar nesse planeta ou nesse universo que possamos nos esconder do Senhor, porque Deus está nos lugares que muitas vezes nós nem conseguimos chegar. Deus já está lá, não é? Com o avanço da tecnologia, o homem criou naves espaciais hoje, viaja para todo lado aí, não é? Existem projetos ambiciosos de visitar outros planetas, já foram à Lua, agora fizeram uma missão para dar a volta à Lua, enxergar o lado oculto da Lua pela primeira vez, que ninguém tinha visto, não é? Mas antes de eles chegarem lá, Deus já estava lá, não é? Se o homem um dia conseguir habitar, que eu acho impossível, mas supondo que o homem conseguisse habitar em outro planeta, Deus estaria lá antes de eles chegarem. Porque Deus é onipresente. Não tem como nos escondermos do Senhor. Às vezes, devido à nossa limitação de entendimento, achando que saindo da igreja, mudando de cidade, que nós vamos, não é, fugir de Deus. Mas a Bíblia Sagrada está nos afirmando que mesmo que fizéssemos no inferno a nossa cama, Seol, inferno, o Senhor está lá no inferno também. Ele está em todos os lugares. Se eu habitar nas extremidades do mar, ainda lá tu estarás. Um dia Jonas recebeu de Deus uma missão para ir pregar para os inimigos de Israel, um povo terrível, os ninivitas. E ele não gostou da missão de Deus, apesar de ser um profeta que profetizou durante o reinado do rei Jeroboão II. Não foi só essa missão que Jonas cumpriu. Jonas teve muitas missões. Foi usado por Deus para dizer para Jeroboão, olha,
nos teus dias Israel vai ampliar os seus termos, as suas fronteiras. E aconteceu. Jeroboão venceu os inimigos, ampliou as fronteiras, mas chegou um dia que Deus deu uma missão para ele e disse: não, essa para mim não vai dar. Essa eu estou fora, não é? E apesar de ele conhecer a Deus relativamente bem, porque era um profeta, ele entendeu que se pegasse um navio e fosse para um lugar longínquo, Deus não iria alcançá-lo, não é? E ele faz isso. Ele pega um navio e vai para Tarsis. Sabe onde que fica Tarsis? Na Espanha. Muito longe de onde ele estava, que era Israel. Naqueles dias ainda, que não existia avião, eram viagens marítimas, com barcos tocados à vela, não é? Era um lugar longínquo. É como se hoje fosse daqui para o Japão, para a China, do outro lado do mundo. E ele achou lá: Deus não vai me encontrar, eu vou recomeçar minha vida, não é? Vou arrumar um trabalho por lá, vou aprender o espanhol e vou ficar de boa. Porém, Deus vai atrás dele. Porque existem pessoas que são escolhidas por Deus e Deus não abre mão, irmãos. Eu falo isso porque eu já vivenciei isso com meu pai. O pastor Antônio chegou um dia que ele disse: não, esse negócio de cuidar de igreja aí, e receber salário de igreja não é para mim, não. Não. Ganhava muito bem lá na empresa, vou voltar para a empresa, eu pago alguém para trabalhar no meu lugar de missionário. Pronto. Fechou. Fez isso. Abandonou a igreja, o ministério que ele estava, voltou a trabalhar na mesma empresa, não é? Mas aonde ele chegava, os primeiros cultos que a gente estava, Deus levantava um profeta. Geralmente era o pastor mesmo da igreja. Olha esse casal aí, ó, que apresentou a carta hoje. Deus mandou falar para vocês que o lugar de vocês não é aqui, não. Qual o pastor que não quer receber um obreiro com a família, ganhando bem para dar o dízimo, para ajudar a obra? Quem não quer receber? Mas Deus falava: o lugar de vocês não é aqui, não. A obra que vocês deixaram lá, ó, está esperando. E foi assim 3, 4 anos, aonde ia, Deus ia, até que as portas foram se fechando, as coisas foram se afunilando, tanto, não é, que eles fizeram um propósito. Se foi Deus mesmo, Deus vai usar o pastor X, vai falar conosco, mesmo se ele saber onde nós estamos. E nós iremos então voltar, entendemos que Deus conta conosco para a sua obra. Não passou 15 dias, minha mãe estava escutando o rádio, programa, e esse pastor estava pregando. Aí esse pastor parou no meio da pregação, interrompeu e falou: quero chamar a atenção de todos que estão ouvindo agora, porque eu preciso falar com um casal, se chama Antônio, ela e Olete, faz muitos anos que eu não falo com eles, e eu preciso falar urgente com eles. Se alguém está ouvindo e conhece eles, manda esse telefone aqui e tal, da Igreja Assembleia de Deus em Jaguariaíva, porque eu preciso falar com o irmão Antônio Ferreira. Aí meu pai estava trabalhando, estava eu em casa, eu e a minha mãe em casa. A hora que ele chegou, minha mãe falou: você não vai acreditar o que aconteceu. O que foi? O pastor Daniel Lagos chamou nós pelo rádio, está aqui o telefone. Não, não é possível. Olha aqui. Aí meu pai foi atrás de um orelhão para ligar, ligou para o pastor Daniel, falou: ô pastor Daniel, tudo bem, o senhor quer falar comigo? Falou: Antônio, onde você está, rapaz? Eu procurei você para todos os lados. Eu preciso falar com você, porque eu preciso que você venha trabalhar aqui nessa cidade, ajudar a evangelizar essa cidade. Deus não está falando com você e que é hora de você voltar? Na verdade está, pastor. Então é de Deus, porque Deus falou comigo. Com 15 dias nós estávamos morando nessa tal de Jaguariaí, que não sabia nem para que lado que era, não é? E ficamos lá 10 anos, Deus abençoou, porque existem pessoas que foram chamadas por Deus, não é? Para uma missão. Quantos profetas tinham Israel no dia de Jonas? Muitos. Deus não podia usar outro? Mas Deus queria Jonas. Porque Deus é soberano. Ele escolhe quem Ele quer. Usa quem Ele quer.
mesmo que a pessoa não queira ser usada. Deus vai atrás da pessoa. Jonas entrou no navio, mas Deus entrou com ele. Jonas queria esquecer a Deus, mas Deus estava lá com ele. Quantas vezes nós queremos nos afastar do Senhor devido à natureza pecaminosa que habita em todos nós. E nós damos um passo para o caminho errado, mas Deus dá um passo junto com nós, graças a Deus por isso. Para nos livrar do caminho mau, Deus vai atrás de nós. Aí o barco entrou numa grande tempestade. E Jonas, quietinho, não falava para ninguém quem ele era. O povo desesperado, ele desceu para o porão, falou, vou dormir aqui, que ninguém vai nem perceber que eu estou dentro desse barco. Eles que se viram com a tempestade. Começaram a jogar a carga do barco e nada passava, até que alguém lembrou que tinha um homem lá no porão. Aí perguntaram, de onde vens? Quem é o teu Deus? Quem é o teu povo? Eu sou servo do Deus Criador dos céus e da terra. Tudo que está acontecendo aí é por minha causa, porque eu desobedeci a Deus, não cumpri com a sua missão. Agora, se vocês quiserem ver o mar se acalmar, é só jogar eu no mar. Joguem eu no mar que vocês vão ver que vai ficar tudo em paz. Os homens oraram a Deus, pediram perdão, lançaram Jonas no mar. E aquele que manda no mar ordenou que o mar se aquietasse, e o mar se aquietou no mesmo momento. Porque Deus estava dentro do navio junto com Jonas. Deus está em todos os lugares. Não há lugar que escape à presença de Deus. Deus está lá na sua casa, onde as coisas não estão indo bem, mas Ele manda eu te dizer nessa noite que vai colocar em ordem, item por item, lá na sua casa, porque Deus está vendo o que você está passando. Aleluia! Muitas vezes as portas são fechadas, mas Deus entra em portas fechadas. Deus entra em lugar que não imaginamos, Ele está lá no teu trabalho, nas lutas, nas aflições, nos hospitais, quando passamos por enfermidades, Deus está conosco. Não existe lugar que Deus não possa habitar. Eu me lembro que minha avó foi internada, desenganada com AVC. E aí meu tio foi para casa, depois de deixar ela hospitalizada, e foi orar. Assim que terminou a oração, recebeu um telefonema do hospital. Disseram, olha, da família da Dona Maria de Lourdes, sim, pode buscar ela que ela está de alta. Mas como assim? Eu deixei ela aí agora há pouco, vítima de um derrame cerebral. O que aconteceu? Não, ela está de alta, pode vir buscar ela. Levaram desmaiada para o hospital, pegaram o carro, foram para Blumenau, cidade vizinha, morava em Gaspar. Chegando da frente do hospital, a Dona Maria de Lourdes, minha avó, sentada com a bolsinha dela na frente do hospital. Eles ficaram bobos, mas o que aconteceu? Vó, o que aconteceu com a senhora? Ela, assim que vocês saíram, entrou 2 homens de branco no quarto e estavam com uma maletinha, um deles tinha uma maletinha na mão. Eles falaram, olha, o pastor Jacó, que é o meu tio, o pastor Jacó pediu para nós vir aqui curar a senhora. E nós vamos operar a senhora agora. Ela disse, eu dormi, não vi mais nada. Quando acordei, eu estava curada. E aí o médico veio me olhar e disse que eu não tinha nada, que eu podia ir para casa. Eu estou aqui esperando vocês chegar para ir para casa. Aleluia, você pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia, esse é o nosso Deus, meus irmãos. É o Deus onipresente. Para concluirmos, Ele também é onipotente. O que significa onipotente? Ele tem todo o poder, não é? Não existe limite para o poder do Senhor. Versículo 13. Pois criastes o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem.
Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, quando fui entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, todos os dias que foram ordenados para mim. No teu livro foram escritos quando nenhum deles havia ainda. Quão preciosos são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão vasta é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Davi utiliza-se da questão da formação do ser humano para falar do poder de Deus. Porque existe coisa mais difícil que formar outro ser no ventre de alguém, não é? Coisa que até hoje a medicina tem dificuldade para explicar, não é? Como que se formam, por exemplo, os ossos dentro da mulher que está gestante, não é? Aí Davi diz: o Senhor me entreteceu. Entretecer vem do tricotar, formar o tecido. Deus formou o tecido nosso no ventre da nossa mãe. Olha o poder de Deus para formar um ser humano. Nós somos formados de 6 trilhões de células vivas. Cada um de nós tem aproximadamente 6 trilhões de células vivas. Dentro de cada célula dessa tem uma fita de DNA de 1,70 m com as nossas informações genéticas. Dentro de cada uma dessas 6 trilhões de células. Deus colocou o código da vida em cada uma dessas nossas células. A formação, o funcionamento do ser humano é altamente complexo. E o órgão mais complexo de todos é o cérebro, porque fala de terminações nervosas, não é? Que muitas delas ainda são um mistério para a medicina, para a humanidade, para os homens mais entendidos da humanidade, os mais estudiosos, ainda não conseguem decifrar como que se dá o funcionamento de muitas questões do nosso cérebro. A nossa medicina ela é limitadíssima na questão neurológica, não é? Eu acompanhei alguém em um tratamento neurológico e a única coisa que a medicina pôde fazer naquele caso foi dar calmante para a pessoa, não é? Eles não conseguem fazer o cérebro desenvolver, eles não conseguem curar enfermidades que estão ali, muito pouco delas estão ao alcance da medicina, e eu fiquei pensando como a medicina ainda é limitada, apesar de ter se desenvolvido muito nos últimos anos. Mas existem coisas que a humanidade jamais vai conseguir decifrar, não é? Porque Deus está acima do nosso entendimento. Davi fala sobre isso, não é? Que versículo 6 que nós lemos, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que possa atingir. Enquanto estivermos nessa esfera humana, com esse corpo mortal, muitas coisas sobre Deus para nós são difíceis, são ininteligíveis, nós não conseguiremos alcançar. Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, que hoje nós vemos as coisas como que por um espelho. E o espelho do tempo do apóstolo Paulo não é o espelho de hoje, que a gente vê o nosso reflexo perfeito. O espelho dos dias de Paulo, ele via apenas um vulto, não é? Não conseguia decifrar realmente quem estava diante do espelho. É por isso que ele fala que vemos hoje a Deus como que por um espelho, mas vai chegar um dia que nós o veremos como Ele é. Nós o veremos face a face e teremos condições, então, de discernir realmente o caráter de Deus, a inteligência de Deus,
a onipotência de Deus, porque estaremos em um corpo celestial, não é? Estaremos em um corpo glorificado. Hoje, se nós vemos a Deus, o nosso corpo não resiste, não é? Moisés era um homem que subia no monte, ficava 40 dias falando com Deus, mas não olhando para Deus face a face. Ele ouvia a voz de Deus. Ele via a presença de Deus. O que é a presença de Deus? A Shekinah, não é? A Bíblia diz que o morro, o monte onde ele estava, ficava envolto por uma fumaça. Aquela fumaça era a presença de Deus, não é? A sua glória que estava ali. Mas ver a Deus, Moisés não via. Aí como a intimidade com Deus foi se desenvolvendo, não é? Imagine ficar 40 dias e 40 noites na presença de Deus. Quando Moisés descia, seu rosto estava brilhando. O povo não conseguia olhar para Moisés, tinha que colocar um véu no seu rosto, porque ele estava 40 dias dentro da glória de Deus, literalmente dentro da glória de Deus. Aí como o relacionamento foi se estreitando, coisa boa é estreitar o relacionamento com Deus. Moisés ousou um dia pedir para ver a Deus. E ele disse, Senhor, mostra-me tua face. O homem tinha sede de Deus. Ficava 40 dias falando com Deus e queria mais. Que Deus nos dê essa sede de Moisés, de conhecer a Deus cada dia mais. Mostra-me tua face, Senhor. Olha, Moisés, se eu mostrar, se eu aparecer para você, você não vai suportar, você vai morrer. Mas vamos fazer o seguinte, se coloca na fenda da rocha. E quando eu passar, eu vou colocar a mão ainda na fenda. Porque se você me vê, não é? Mas você vai me ver como se vê alguém pelas costas, não é? O que Moisés descreve ali é uma antropopatia ou antropomorfismo, colocar características humanas em Deus. O que ele viu foi um vulto de Deus, foi uma faísquinha de Deus apenas, não é? Por isso que ele descreveu ver Deus pelas costas, não é? Mas vai chegar um dia que não vai precisar, nós vemos a Deus pelas costas, não vai precisar Deus colocar a mão, não é? Na fenda da rocha para que não sejamos mortos. Vai chegar um dia que nós estaremos diante do Deus onipotente. E este dia se aproxima, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Que estejamos preparados para conhecer a Deus mais e mais, até o dia em que tudo nos for revelado. Glórias ao nome do Senhor. Quando eu vou em alguma cerimônia fúnebre de algum irmão, irmã que descansou em Cristo, eu falo quantos mistérios estão sendo revelados a Ele neste momento. Nós estamos aqui chorando pela partida dele, pela partida dela, e ele está lá se deliciando no paraíso, conversando com os heróis da fé, com os personagens bíblicos, com esses que nós estamos estudando nesse trimestre da Escola Bíblica Dominical, homens do quais o mundo não era digno, com Moisés. Quanta coisa Moisés tem para revelar para nós, não é? E eles estão lá, tendo esse grande privilégio. Mas vai chegar um dia que nós também chegaremos lá. Se formos fiéis ao Senhor, se aplicarmos a sua palavra ao nosso coração, nós chegaremos no céu de glória um dia. E não é para ficar lá 5 minutos, 10 minutos, alguns dias, não. É viver a eternidade com Deus. Não é passar a eternidade, porque a eternidade não passa. É viver a eternidade com Deus. É para todo sempre. Nós temos dificuldade de imaginar a eternidade, devido à nossa limitação, não é? Mas a eternidade é real. João foi lá. Deus tirou João do Cronos, do tempo do homem, e inseriu ele dentro da eternidade. João viu
o arrebatamento da igreja, João viu o juízo final, João viu Deus colocando por terra todos os seus adversários, João viu a vitória final sobre Satanás, sobre a morte, sobre o anticristo, sobre o falso profeta. João viu e depois Deus tirou ele da eternidade, colocou-o de novo no cronos, no tempo do homem, e disse: escreve isso para a minha igreja e avisa que as coisas que aqui estão descritas estão prestes a acontecer. Aleluia, Maranata, ora vem Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Glórias ao nosso Deus. Eu convido os irmãos a estarem em pé neste momento, para nós fazermos uma oração. E o Deus que conhece você está nesta palavra e deseja te abençoar nessa noite. Eu quero abrir aqui uma oportunidade. Se alguém precisa de uma oração especial, deseja vir diante do altar, Deus sabe que você está passando e Ele nessa noite pode trazer uma resposta ao seu clamor, uma resposta à sua oração. Deus sabe melhor do que você o que está causando essa luta, qual é a origem desse problema, essa enfermidade que tem lhe afligido. E o Deus que sabe é o Deus que pode solucionar o teu problema. É um Deus que pode pôr fim a todo tipo de situação negativa, enfermidade, sofrimento, seja o que for. O nosso Deus é o Deus todo-poderoso, é o Deus onipotente. E eu abro essa oportunidade aos irmãos que desejarem vir à frente, receber esta oração, oração da fé. A Bíblia Sagrada diz que a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Tem mais, disse que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, ou seja, um homem limitado como nós, mas orou para que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu em Israel. Depois ele orou para que chovesse, aleluia, e mesmo não tendo nenhuma nuvem no céu, ele continuou orando. Mandou um menino ir olhar por 7 vezes. Na 7ª vez tinha uma pequenina nuvem do tamanho da mão de um homem. E ele manda que o rei saísse em disparada, porque ele estava ouvindo o ruído de uma grande chuva. Isso se chama fé, isso se chama confiança no Senhor. Exerça sua fé no Senhor nessa noite. Não olhe para mim que sou um homem, não olhe para mim que sou apenas um atalaia, um pregador da palavra de Deus. Olhe para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Glórias ao nome do Senhor. Aos obreiros que sentirem de descer ali, impor as mãos e ministrar a bênção sobre os servos do Senhor, enquanto eu vou orar, façam isso, desçam ali. Se você tem fé que o Senhor vai mudar a situação de vidas aqui nessa noite, desça ali, ministre, aleluia, através da imposição de mão, a bênção, um milagre na vida desses servos do Senhor. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, eu quero te louvar pelo privilégio que nos dá de te servir, o privilégio que nos dá de andar na tua presença, o privilégio de estabelecer um relacionamento contigo e conhecer a ti mais de perto. Senhor, obrigado pela tua palavra que veio ao nosso encontro nessa noite. E aqui estão os teus servos, as tuas servas, ó Pai, que exerceram a fé em ti, Senhor, que recebem a tua palavra e que vêm diante do altar buscar uma bênção, buscar um milagre, buscar, Senhor, de ti a solução para a situação que estão vivenciando, ó Pai. Eu preguei aqui nessa noite que o Senhor é o Deus onipotente, que não existe limite para o teu poder. Muitos irmãos, muitas pessoas estão aqui apresentando diante de ti problemas que ao ser humano, Senhor, é irresolvível, é insolúvel, ó Pai. Mas para o Senhor não existe nada difícil. O Senhor é o Deus que falou para Sara, com mais de 90 anos de idade, que ela haveria de conceber e dar à luz a um filho. Aleluia.
E o Senhor disse para Sara: porventura haveria alguma coisa difícil para o Senhor? E nesta noite, Senhor, eu digo essas mesmas palavras: haveria porventura alguma coisa que fosse difícil para o Senhor? Para o Senhor não existe impossível. Por isso, na autoridade do teu nome, nós estamos ministrando agora o milagre. O Deus que vai além da medicina está aqui nessa noite. Eu ministro a cura, eu ministro o milagre, eu ministro na autoridade do nome do Senhor. Receba em nome de Jesus, receba o teu milagre. Receba isso, adore e glorifique o nome do Senhor. Pela fé, tome posse da tua bênção nessa noite. Deus entra nesta causa, Deus entra nessa situação, Deus põe por terra todo o mal nessa noite. Em nome de Jesus, receba o milagre, receba em nome do Senhor Jesus o toque curador do Senhor. Eu ministro na autoridade do nome do Senhor, desça uma unção curadora, Senhor. Faz o milagre e o teu nome será glorificado. Receba agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu ministro a tua bênção sobre a vida dos teus servos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, graças a Deus. Amém. Volte para o seu lugar, abençoado, de posse do seu milagre, da sua cura. Em nome do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. Nossa